Boa noite a todos. Todos conseguem me ouvir? Sim, como está o som? Perfeito. Ok? Então, primeiramente, quero agradecer ao professor Eduardo, meu professor aí na formação, a pessoa que me orientou também no caminho psicanalítico, ainda me orienta hoje nas dúvidas, esclarecimentos. É uma pessoa que tem um conhecimento que me inspira muito também na psicanálise, então me motiva muito ver o senhor, professor, com tanto conhecimento. Então, é uma pessoa que, da mesma forma, me cativa muito e me motiva muito a cada vez estudar mais. Professor, como que eu faço aqui para projetar o conteúdo? Então, vou fazer o seguinte: eu estou te colocando agora como alguém que vai poder colocar. Provavelmente vai aparecer um botão para você aceitar, e agora você Certo. é administrador também dessa reunião e você pode projetar aquilo que você desejar. Conseguem visualizar? Ainda não. Deixa eu tirar essa imagem aqui para ver se você consegue. Pronto, agora sim, perfeito. Excelente. Bom, então já fiz meu agradecimento ao professor Eduardo, ao Instituto Aprovado, pelo convite, né, pelo honrado convite de compartilhar um pouco dos conhecimentos aqui com vocês. Como o professor me apresentou, meu nome é o Anderson, eu sou psicanalista pelo Instituto, ah, membro da Sociedade Psicanalítica Aprovado, sou bacharel em enfermagem pela faculdade aqui no Paraná, também fiz bacharelado em farmácia pela Unifama, universidade também aqui da região, do oeste do Paraná, fiz mestrado na Universidade Estadual de Maringá, também na área de biociências e fisiopatologia, que é uma área que estuda como que se desenvolvem doenças nos indivíduos e como que podemos ter ações, estratégias de ações para redução e controle dessas doenças. No meu mestrado, o mestrado é uma titulação acadêmica depois da graduação, então você tem a graduação, depois você faz o seu mestrado. Eu trabalhei com adolescentes, pesquisando saúde mental de adolescentes, e foi o que me motivou muito a buscar mais conhecimentos na psicanálise. Então, eu li um pouquinho de Freud, aprendi alguma coisa e me motivou muito a fazer o curso de formação aí durante os mais de 2 anos no Instituto, de forma muito rica. Então, no meu mestrado, eu pesquisei como que se desenvolvia um certo tipo de transtorno emocional em adolescentes jovens de 14 a 18 anos, que viviam longe dos pais, longe dos familiares, dentro de um ambiente totalmente controlado. Então, como que nesse ambiente propiciava o desenvolvimento de doenças emocionais. Então, na minha dissertação de mestrado, essa foi a minha ênfase, e agora, no doutorado, eu continuo pesquisando, aqui também na Universidade Estadual, pesquisando como que algumas práticas integrativas em saúde podem modular o sistema emocional através do sistema cardiovascular, através do sistema nervocentral, para reduzir a probabilidade de ansiedade, de depressão, estresse e melhora do sono. Então, nós temos um trabalho gigantesco aqui na Universidade Estadual de Maringá, nesse sentido. Então, apresentados de forma mais breve. Então, vamos na palestra de hoje, então, conversar sobre os psicofármacos. São fármacos do sistema nervoso central, fármacos que atuam diretamente no sistema nervoso central e na formação da psique, no desenvolvimento da psique,
Então, nós estamos trabalhando sobre os psicofármacos, quando são necessários e como atuam no tratamento psíquico. Então, eu tentei trazer essas reflexões sobre traumas e alguns desafios e como que esse conhecimento pode nos auxiliar na redução dos sintomas emocionais que nós identificamos em clínica quando atendemos nossos pacientes. Bom, então eu inicio com vocês falando. Eu sempre gosto de envolver bastante, tá, professor, o público. Então, vou fazer perguntas aí para todos vocês que estão me assistindo de forma participativa. São perguntas fáceis, tá? Nada que ninguém consiga responder. Bom, então, começamos nessa pequena introdução apresentando essa dicotomia, essa separação entre o corpo, que seria essa soma, então o sistema somático, aquilo que é orgânico, e as palavras, aqui são expressas, então essas emoções expressas através da palavra. Lembrando muito, eu gosto muito de Freud, dos métodos da associação livre, de outros métodos também trazidos pelo Freud, eu gosto muito, então eu vou sempre trazer um pouquinho mais sobre essa escuta da fala, o local da fala, o local de expressar aquilo que o indivíduo sente. Então, vocês vão sempre me ouvir mais falar dessa forma. Bom, então, como eu mencionei com vocês, entre o corpo e o soma, entre o corpo, que é o soma, e as palavras, que é aquilo que expressa o que a gente sente, nós temos aí o cuidado, que é a necessidade que nós observamos nos nossos pacientes de cuidar mais de uma forma ética. Então, o que que seria esse cuidado de uma forma ética? Nós vamos discutir isso ao longo dessa nossa palestra, como que nós podemos ter comportamentos éticos que consigam conversar tanto com os sintomas físicos que o paciente desenvolve, o que o paciente apresenta, tanto com aquelas expressões faladas ou não faladas. Então, nós vamos discutir isso. E existe aí uma primeira questão desses comportamentos divergentes e convergentes. Então, o que que nós temos aí de comportamentos divergentes? Aquele indivíduo que no seu corpo sente determinada reação, mas não consegue falar. E aí ele começa a ter essa certa divergência no seu comportamento. Em sua psique e no seu corpo, ele sente determinada situação, mas ele não consegue expressar. E isso volta para o seu corpo de forma a provocar as somatizações que nós muito falamos quando estudamos a psicossomática. E também os comportamentos convergentes, que é aquele comportamento que o indivíduo sente determinada ação e ele consegue agir de determinada forma. Então, esse comportamento divergente é um indivíduo que sente uma determinado sentimento no seu coração, mas ele não consegue agir de forma a demonstrar esses sentimentos. Então, se chocam suas ações e os seus comportamentos. Quando a gente olha para essas três imagens aqui, por exemplo, nós identificamos três pessoas em situações de confusão. Mas pode ser, né? Então, vou perguntar para vocês. Nós temos aqui uma figura A de uma mulher um pouco descabelada e de mãos observando alguma situação, um outro rapaz reflexivo e uma outra pessoa com as mãos na cabeça. Quais dessas pessoas ou qual dessas pessoas vocês acham que está passando por uma situação de sofrimento mental mais significativo? Qual a opinião de vocês? Benedito está falando alguma coisa. O chat eu não consigo ler, deixa eu tentar conseguir ver aqui agora. O segundo, a mulher, o de camisa azul foi o que você falou, Benedito? Sim, o de camisa azul. Por que que vocês acham? Olha só, temos mais votos aqui de que falam que o de camisa azul ele tem uma condição que se apresenta de sofrimento mental mais intenso. Por que que vocês acham que esse de camisa azul ele está em uma condição de sofrimento mental mais intenso? Pela expressão? É, a princípio pela expressão, né, corpórea que está apresentando aí na imagem.
Exatamente, pela postura, pela expressão corporal. Então, neste momento, no momento desse registro fotográfico, esse indivíduo está numa angústia intensa. E a gente percebe que os outros ali também estão em alguma angústia, mas que aquele indivíduo, ele, nesse momento, nem que seja de uma forma aguda, mas ele está sentindo, está passando por um sofrimento intenso. O que que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa nossa primeira reflexão sobre os comportamentos divergentes e convergentes? Justamente nesse ponto, que nós, na morfologia, a gente olha o indivíduo e a gente consegue, pela expressão, pela forma de se comportar, nós conseguimos identificar que o indivíduo está sentindo determinado sentimento, mas nem todos expressam esses sentimentos dessa forma. Pode ser que algum indivíduo sinta uma angústia, sinta algum tipo de sentimento divergente dentro do seu coração, dentro da sua mente, e ele não consiga expressar, se comportar dessa determinada forma. Então, nós vamos ver isso muito em pacientes que têm graus de ansiedade significativas, mas que conseguem ter um comportamento exterior, um comportamento externo aparentemente mais contido e que passam, em muitas vezes, desapercebidos, diferente daqueles pacientes que apresentam-se de forma mais clara dentro daqueles seus sintomas. Então, quando a gente olha a essas alterações biológicas do estresse, claro que aqui também a gente incluiu nesse estudo a depressão e a dor, nós identificamos que existe toda uma via nas áreas corticais, nas áreas do cérebro, que são acionadas, que são envolvidas nessas alterações que acontecem quando o indivíduo está submetido a essa estresse, a essa depressão ou a situações de dores não controladas. Então, nós temos aqui, se, por exemplo, em uma situação de estresse em vida precoce, principalmente estresse na fase ainda infantil, infanto-juvenil, na fase de formação do desenvolvimento, se esse indivíduo desenvolve ou passa por situações de estresse nessa vida precoce, nós temos uma influência, um impacto direto no tálamo sensorial, nas áreas de córtex sensoriais, alterando variabilidade genética, uma associação com o córtex pré-frontal, que nós já estudamos a importância do córtex pré-frontal na razão e na interpretação dos fatos de forma racional. Esse córtex pré-frontal com o córtex sensorial vão se interligar, vão conversar com a amígdala e com o hipocampo. Então, a gente vê que esses dois estão relacionados aos comportamentos das emoções e os comportamentos do medo. O hipotálamo, também esse grande regulador de diversos hormônios dentro do nosso organismo, entre eles o cortisol, a noradrenalina, que são hormônios responsáveis por respostas imediatas às situações de estresse que o indivíduo passa. Então, nós identificamos que o enfrentamento do estresse pelo indivíduo, ele não para apenas na vida particular ou num único momento desse indivíduo. Na verdade, essas situações de estresse, elas vão ter impactos em toda a estrutura cerebral do indivíduo. E aí, nesse sentido, que a gente consegue compreender que é importante fazermos, então, essa integração entre a ciência, aquilo que a gente pesquisa em laboratório, que a gente pesquisa nos artigos científicos, mas também integrar esse conhecimento com a clínica, aquilo que nós fazemos clinicando pacientes, e também o comportamento que a clínica exige do profissional, que é a escuta ativa. Então, a gente vai discutir bastante sobre esse lugar do analista nesse processo de medicalização, lembrando daquele comportamento divergente e convergente do paciente. Então, a gente vai trabalhar sempre nesse aspecto. Bom, então, o que acontece com o sujeito, quando o sofrimento é traduzido numa linguagem neuroquímica? O que que seria isso? Eu, de paciente, estou sentindo algum tipo de sofrimento intenso, mas eu tenho
uma alteração química, né? Então, nós já estudamos aqui que existem alterações químicas em todo o processo, todo o córtex cerebral. Então, esse indivíduo que passa por esse sofrimento está passando por uma alteração química, mas eu olho esse sofrimento apenas do ponto de vista neuroquímico. Então, eu posso observar o indivíduo que está passando por um processo de depressão ou de ansiedade ou de algum tipo de estresse, o TEPT, por exemplo, e eu posso olhar para esse indivíduo e dizer, olha, tudo que esse indivíduo está passando vai ser solucionado neuroquimicamente. Como assim? Se eu aumentar a disponibilidade de serotonina entre um neurônio e outro, nessa via sináptica, esse paciente vai desenvolver comportamentos melhores. Então, esse sofrimento, ele passa a ser traduzido numa linguagem neuroquímica. Agora, quando esse sofrimento é traduzido nessa linguagem neuroquímica, o que resta para a escuta analítica? O que resta para a gente, enquanto profissionais da psicanálise, que precisamos escutar o paciente, que precisamos acolher nas suas dores? Se todo o sofrimento do indivíduo se traduz, se resume em comportamentos e alterações neuroquímicas. Então, são perguntas para nossa reflexão, para a inquietação. Eu trouxe para vocês essas duas palestras. Em algum momento, quem gostaria, quem quiser, desejar assistir, do Alfredo Simonetti e o outro do Capital Natural, que está aí largamente divulgado através dos canais de plataformas do YouTube. Em um deles, o Alfredo Simonetti, que é um psiquiatra, ele fala sobre a invenção do remédio, dos medicamentos do ponto de vista histórico. Então, como que os medicamentos foram se desenvolvendo ao longo da história. Esses outros dois psiquiatras que apareceram aqui no Capital Natural, nesse programa Medicalização da Vida, ele já vem trazendo um pouquinho daquilo que o Alfredo Simonetti falou lá nesse primeiro vídeo dele no Café Filosófico, e eles trazem como que os medicamentos, os químicos conseguiram adentrar em toda a esfera da sociedade, fazendo que a vida fosse medicamentalizada ou medicalizada, como vocês preferirem. Então, é uma discussão muito interessante, trazendo que a medicalização, hoje, na atualidade, ela não está apenas no contexto, do sofrimento, não está apenas no contexto da dor, não está apenas, então, o indivíduo tem o diabetes e vai ser medicado para o diabetes. Não. Na verdade, a vida do indivíduo está sendo medicada. Então, esses psiquiatras trazem essas reflexões muito interessantes, e quando a gente olha os dados epidemiológicos, nós conseguimos ver exatamente aquilo que eles estão discutindo na atualidade. Então, como que a medicalização do sofrimento e da vida aumentou? Então, nós observamos aí esse crescimento global do uso de psicofármacos, que são fármacos para doenças psíquicas, para o sistema nervoso central. Então, nós observamos que em 2024, esse censo sobre o consumo de medicamentos para a saúde mental no Brasil, que investigou quase 200 mil funcionários de empresas, observem como que eles se comportam. A maior incidência de prescrições estão para indivíduos na idade de 39 a 43 anos. E esse é um dado muito preocupante, porque dos 34 anos, que é quando a gente vê esse primeiro pico aqui de aumento, e uma redução ali próximo dos 48 anos, esse meio aqui, esse gargalo que nós identificamos, é muito preocupante. Olharmos uma esfera da sociedade, uma parcela da sociedade tão jovem, em idade ativa, ou seja, é uma idade que o indivíduo precisaria produzir, precisaria trabalhar, entregar resultados para a sociedade, conquistar questões da família, conquistar questões pessoais. É uma idade onde esses indivíduos estão utilizando muitos antidepressivos. Então, é um dado que nos preocupa muito, porque esse dado pode ter um impacto, pode revelar um impacto significativo na qualidade de vida que esse indivíduo vai ter, em como que o indivíduo adulto, adulto jovem,
vai conseguir responder às diversas demandas que a sociedade vai trazer para a sua vida. E esse outro gráfico, que foi republicado, é um gráfico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foi publicado pelo R7, essa rede de televisão, é muito interessante porque ele traz uma mudança no comportamento de medicamentos. Então, nós observamos medicamentos para insônia, que são esses, os Zolpidem, né? O medicamento que nós estamos vendo aqui em linha laranja. Como que esse medicamento foi crescendo, crescendo, até em torno de 2016, quando, até nesse período, quem estava em alta eram medicamentos benzodiazepínicos, que é uma classe de medicamentos utilizadas para tratamento de ansiedade. Observem a queda drástica no uso de benzodiazepínicos e observem como que os Zolpidem, os medicamentos para insônia, os soponíferos, foram aumentando em prescrição. Então, ao longo dos anos, nós estamos vendo um grupo, uma parcela da população, um grupo de pessoas que começaram a ter problemas para dormir, que não conseguiram mais dormir. Não era mais o tratamento para ansiedade, se queria um tratamento para a insônia. E eu pergunto para vocês, existe alguma relação entre insônia e ansiedade? O que é que vocês acham? Será que a insônia está associada com a ansiedade? A ansiedade pode aumentar a insônia? Sim, né? Todo mundo aqui está falando, unânime, em uma só voz. Sim, existe sim muita associação, mas nós não observamos mais a população procurando medicamentos para a ansiedade em si. Nós estamos vendo que o foco foi para outro sintoma, que é a não dormir. Então, olha, eu não estou dormindo, mesmo que eu esteja ansioso, mas eu quero dormir. Ah, mas você não está dormindo porque está ansioso, deveria tratar a ansiedade. Não, eu quero só medicamento mesmo para dormir. Então, é um comportamento muito peculiar. E aqui a gente observa o crescimento dos hemitartaratos de zolpidem em relação à fluoxetina, sertralina, clonazepam, escitalopram, que são medicamentos utilizados largamente para ansiedade. Nós observamos que o zolpidem ele teve uma taxa de crescimento muito maior do que todos os outros. Então, realmente, ao longo dos anos, nós observamos esse crescimento. Bom, esse artigo publicado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, na revista Debates em Psiquiatria, ele traz como que o sono insuficiente pode prejudicar o gerenciamento adaptativo das emoções. O que que seria isso? Gerenciamento adaptativo das emoções. O quanto que eu, indivíduo, eu sou competente para gerenciar, competente não no sentido da incompetência ou competência profissional, competente no sentido de que eu tenho as habilidades necessárias para gerenciar as minhas emoções de acordo com as adaptações que o dia a dia vai me trazendo. Então, existe essa relação de que esse sono insuficiente, uma má qualidade do sono, pode influenciar esse gerenciamento adaptativo das emoções, aumentar a intensidade dos afetos negativos. Então, quais seriam esses afetos negativos? A agressividade, a impaciência, diversos comportamentos que na nossa sociedade nós estamos vendo. E também o sono insuficiente pode reduzir os afetos positivos, que é aquela questão do bom relacionamento, que é aquela questão da empatia, aquela questão da reflexão antes da ação. Então, nós temos aí um artigo pela Associação Brasileira de Psiquiatria apresentando muito claramente os impactos desse sono. Ok, então já que o sono é tão importante assim, então a população está certa em tratar o sono e não tratar a ansiedade, que pode ter uma relação claramente inversa. Será? O que que vocês pensam? Vamos continuar então, que a gente tem mais situações. Quando a gente olha os medicamentos, o Benson e o Beretti, aqui são alguns estudos que publicaram esses
efeitos colaterais dos inibidores, os medicamentos utilizados para ansiedade, antidepressivos, nós identificamos em alguns deles isso aqui, como efeito colateral dos medicamentos. Ansiedade. Então, um dos efeitos colaterais dos medicamentos pode sim aumentar por uma outra via. Então, a gente fala lá na farmacologia dessa via que pode aumentar os sintomas de ansiedade no uso de alguns medicamentos. Então, por isso, é boa a indicação do psiquiatra para conseguir prescrever. Mas também pode causar apatia e uma série de outros efeitos colaterais que podem ter impacto diretamente na qualidade de vida do paciente. Então, esses sintomas devem ser conhecidos por nós, que existe sim impacto na qualidade de vida do paciente, porque isso também pode aparecer lá no nosso atendimento. E aqui é um outro artigo da Perfon e colaboradores que fala sobre esses aspectos biológicos e sociais da depressão, né? Trazendo então os motivos das causas da depressão entre fatores genéticos, psicossociais e biológicos. Então, trazendo que a depressão ela não está somente relacionada à biologia, ao fator neuroquímico, como nós mencionamos há alguns minutos atrás, mas também está influenciada por questões psicossociais, de como que a sociedade intervém, e por questões genéticas, o que exige de nós profissionais uma compreensão muito maior do quadro. Bom, então nós já discutimos um pouquinho sobre a redução do sofrimento à função neuroquímica, quando esse sofrimento é reduzido somente ao uso do medicamento. Então, olha, você está com ansiedade ou com depressão porque está faltando um pouco de dopamina e de serotonina nas vias pós-sinápticas, na fenda sináptica, então nós vamos aumentar. E trazendo um pouquinho mais sobre essas compreensões, não queria trazer para vocês apenas o conhecimento fisiológico, mas também conhecimentos epidemiológicos, mas também trazer essa nossa reflexão profissional. A gente lembra de Foucault. Foucault, não sei quantos de vocês conhecem, Michel Foucault era um grande estudioso, um filósofo, grande estudioso, um pensador que estudou muito sobre saúde mental e foi uma das pessoas responsáveis para discutir a lei antimanicomial, inclusão das pessoas que antes eram degenerados, e inclusive ele escreveu um livro muito importante chamado Loucos e Degenerados, livro fantástico de saúde mental. E aí ele fala o quanto que a medicina ela também pode ser utilizada como instrumento de controle dos corpos. Então, uma teoria, um chamado, uma atenção ali do Foucault muito interessante. E o Lacan, que traz, então, esse discurso de como que o comportamento capitalista também pode eliminar essa falta. Mas como que isso se aplica dentro do nosso contexto do uso dos medicamentos? Como que esse discurso capitalista pode eliminar essa falta? Então, eu preciso ser sempre o melhor. Eu preciso sempre ser o bom. Eu preciso ser sempre aquele que dá conta de tudo. Eu preciso ser aquele que tem a melhor casa, a melhor família, o melhor. E aí vem uma série de sobrecargas para o indivíduo que acabam, em muitos momentos, tirando dele esse pensamento sobre a falta do problema em si. E pode induzir o indivíduo a ir para aquele primeiro comportamento que nós vimos. Então, eu estou com ansiedade, por isso que eu não estou dormindo, mas eu não quero tratar a ansiedade, porque eu não tenho tempo para tratar a ansiedade. Eu quero somente o medicamento para dormir porque amanhã eu tenho que trabalhar, porque eu tenho família, porque e aí as diversas questões que são dadas. Então, o fármaco, dentro dessa perspectiva, o medicamento, ele aparece como objeto de gozo e uma promessa de solução para essa vida ah, desvairada, sem nexo que se vive. Mas essa situação que nós estamos discutindo aqui, que o fármaco ele aparece como essa promessa de solução, como algo que realmente vai ajudar, ele também traz para a gente um paradoxo. Que paradoxo é esse? É o paradoxo observável, que quanto mais medicamentos o indivíduo toma, menos sentido ele consegue atribuir a alguma situação.
Quanto mais estabilidade química existe no córtex desse indivíduo, no cérebro, menos elaborações ele consegue fazer. Lembram da lista de efeitos colaterais que eu apresentei para vocês? Que aparece lá a apatia, não somente a apatia, a letargia, a lentidão de pensamentos, a lentidão para algumas respostas, inclusive para elaborar sentimentos. Então, essa é a elaboração daquilo que se sente, daquilo que se percebe. Ah, então, o corpo biológico, ele vai sempre trabalhar nessa homeostase. O que que é homeostase? De uma forma equilibrada. Então, é sempre importante que o corpo sempre vai buscar isso, sempre trabalhar de forma equilibrada. E um exemplo que a gente pode ver é a micção, é o ato de ir urinar. Você bebe 2 litros de água, você vai muitas vezes ao banheiro porque precisa eliminar aquela quantidade de líquido que você utilizou. Então, o corpo biológico ele vai trabalhar dessa forma. Agora, o corpo falante, que é essa habilidade do indivíduo de expressar seus sentimentos, de colocar para fora aquilo que se sente, é através desse corpo que se consegue expressar o desejo e se dá significado algum significante. Então, a serotonina, que é esse neurotransmissor que eu tinha mencionado com vocês antes, que pode estar faltando, essa daqui é a fenda sináptica. Então, aqui é um neurônio, aqui é um outro neurônio que vai estar recebendo os neurotransmissores, os hormônios desse primeiro neurônio. Então, a serotonina, que são essas vesículas que estão aqui, essas bolinhas, que vão partir de um neurônio para outro, elas não falam, né? Elas poderão ficar ali por mais tempo, elas poderão equilibrar o humor do indivíduo, mas elas não conseguem expressar o que o indivíduo fala. Mas o sujeito consegue, se expressar, o paciente consegue se expressar. Freud, então, como eu falei para vocês, eu gosto muito do Freud. Seus livros são complexos, mas cheios de muito aprendizado, muito conhecimento. Então, Freud ele vai trazer essa fala no livro O Mal-Estar da Civilização Humana, trazendo que nenhum remédio eliminará o sofrimento humano, pois ele está ligado à própria condição de desejar. Então, como que Freud traz esse conceito do desejo sendo gerador de sofrimentos humanos, e, quando não atendidos, amplificando esses sentimentos humanos, e que nenhum medicamento, esse sofrimento humano, na verdade, e que nenhum medicamento poderia, de certa forma, eliminar esse sofrimento. Então, quando Freud fala sobre esse sofrimento que está ligado à própria condição de desejar, a gente lembra muito o nosso papel enquanto profissional da psicanálise, enquanto psicanalistas, né, que atendemos, escutamos os pacientes, ajudamos em suas angústias, em suas dificuldades, como que dentro aquilo que envolve dor, tristeza, desejo, ansiedades, surpresas, gostos e desgostos, azares e felicidades, como que esses sentimentos estão muito no inconsciente, né? Naquilo que nós vamos chamar de inconsciente, que vocês conhecem os conceitos. E como que no meu pensamento, aqui no meu consciente, então, aquilo que eu acesso mais facilmente, está meu pensamento, minha organização, meu planejamento. Então, onde é que estaria a origem desses sofrimentos? Né? Como Freud fala, o sofrimento humano não pode ser eliminado por nenhum medicamento, porque ele está ligado à própria condição de desejar. E isso está nesse acesso ao inconsciente, que é onde estão toda a questão do desejo. Então, qual é a função desse sintoma? Então, o sintoma que o indivíduo apresenta, ele não é, na verdade, um erro, né? Na verdade, ele é uma mensagem. A gente vê isso muito quando Freud, nos tratamentos às pacientes com histeria, trazia e conseguiu transmitir essas informações muito bem colocadas nos seus livros, apresentando que o sintoma que aquela população apresentava, na verdade, não era algo a ser desconsiderado, como se imaginava no momento, mas sim que era uma mensagem.
alguma coisa que revelava, um sintoma que revelava algo ainda não identificado. Então, a análise, ela, nesse sentido que eu mencionei com vocês, ela não busca suprimir nenhum sintoma, mas, na verdade, ela busca ler, compreender, entender o sintoma. Então, isso que é muito interessante. Dentro lá da questão da insônia, a insônia pode ser apenas um sintoma, mas qual é a mensagem que esse sintoma pode estar transmitindo? E aí que entra o papel psicanalítico. Então, o problema não é o uso do medicamento em si, né? Eu deixei essa frase aqui como uma questão ética, porque eu sou farmacêutico, né? Como eu falei para vocês, então nós vamos utilizar em larga escala medicamentos para tratamentos, mas eu aprendi também conhecimentos psicanalíticos, conhecimentos da saúde mental. Então, nós não temos aí um problema entre não usar o medicamento, né, para chegar ao paciente e dizer, olha, você não precisa usar esse medicamento, porque nós já vimos que existem diversas causas, entre eles a causa neuroquímica. Então, em muitos casos, é necessário até solicitar exames para que a gente saiba se o paciente não está apresentando determinado sintoma por causa de alguma alteração neuroquímica. Se ele não está apresentando mais tristeza por uma falta, sei lá, de vitamina D, de vitamina B12, então é muito importante verificar. Então, o problema, e se ele estiver sentindo falta, sentindo algum sintoma por falta de vitaminas, é fundamental a reposição. Então, o problema aqui não é o uso do medicamento em si, do remédio, mas é o lugar que esse medicamento, que esse remédio ocupa nesse discurso. Mas como assim? Qual o lugar que esse medicamento pode ocupar no discurso do sujeito? Então, o que que esse sujeito faz com o medicamento? Ele busca nesse medicamento um alívio, uma esperança, um controle, busca o amor do outro, busca a atenção, busca silenciar algum tipo de sofrimento, busca se autoapagar, busca se distanciar daquela realidade de enfrentamento, busca reconhecimento. Então, aqui diversas palavras que esses indivíduos podem buscar quando se usa o medicamento. E esse sim é o problema. Quando se transfere para o medicamento um lugar que não é do medicamento, um lugar que é do discurso, um lugar que é do significante. Então, a biologia e a escuta, elas não se anulam. Eu posso, sim, ter conhecimentos fisiológicos do corpo humano, e trabalhar de uma forma muito positiva. Então, o analista, ele não vai se colocar contra e nem a favor do uso do medicamento, né? Quando a gente percebe do contrário, a gente tem que trabalhar, e eu vou citar isso mais à frente, de forma multidisciplinar. A questão é e essa daqui é uma questão muito difícil, porque muitas vezes o paciente não tem essa mesma percepção que o psicanalista tem, que é preservar o sujeito desse apagamento, o apagamento de si. E essas palavras a gente vê muito os pacientes falando, né? Quando usam medicamentos para ansiedade, para depressão, a gente vê os pacientes falando. Não sei quantos de vocês já ouviram falar, mas em minha prática eu tenho muito observado isso. Olha, eu estou tomando medicamento, mas parece que não sou eu, mas eu não me reconheço mais. Então, o quanto que o uso de medicamentos em larga escala, de uma forma que não permite o tratamento daquele sintoma em si, da causa das causas, pode ajudar nesse apagamento, nesse distanciamento do próprio eu, né? Então, a questão da nossa atuação não é se colocar a favor ou contra esse medicamento, né, o medicamento utilizado, mas é contribuir nessa preservação do sujeito, da sua atitude, da sua vivência. Então, o fármaco, ele entra como um recurso, não como uma resposta. Então, o inconsciente, de acordo com Lacan, não é do corpo, é do discurso, como eu já mencionei para vocês, né? É através do discurso que vai revelar muitas questões do inconsciente, métodos de associação livre traz muito isso. Então, mesmo que o paciente esteja medicado, ele ainda fala.
mesmo no silêncio, fala. E cabe a nós essa percepção, como essa percepção clara, esse olhar atento, a escuta atenta ao paciente, para que a gente consiga compreender suas dores mesmo no silêncio. Então, já indo para a nossa parte do encerramento, nós precisamos destacar a importância dessa clínica compartilhada, né? Então, trabalhar de uma forma multidisciplinar, trabalhar olhando sim o corpo, olhando o soma, olhando o manejo, fazendo o cuidado desse paciente, escutando esse sujeito, trabalhar como aspecto de fronteira, né? Então, trabalhar rompendo com o modelo biomédico e curativista, que é cada um por si. Trabalhar não apenas desejando a cura absoluta do paciente, mas trabalhar de uma forma multidisciplinar que traga para esse paciente de uma forma a forma que ele seja o protagonista verdadeiro da sua vida e que não seja apagado. Então, essa atuação é muito fundamental. E aqui entra o aspecto da dimensão familiar, porque a família, ela participa desse tratamento em todo momento. Muitas vezes é a própria família que incentiva o paciente a procurar ajuda profissional. Porém, a gente precisa observar porque a família ela também tem esse desejo do controle e do cuidado. Ao mesmo tempo que ele quer cuidar do paciente, ele quer também controlar. Então, eu preciso, olha, você tem que tomar esse medicamento, porque... E aí ele quer impor goela abaixo para o paciente uma situação. E muitas vezes não compreende o que de fato pode estar provocando aquele comportamento no seu familiar, não compreende ou não busca compreender. Nessas últimas relações, acho que o professor Eduardo, em uma das aulas, apresentou um gráfico de como que a população está vivendo cada vez mais isolada, e agora, acho que essa semana ou semana passada, saiu no jornal uma nova reportagem apresentando dados estatísticos do aumento, do crescimento de pessoas morando sozinhas. Então, essa solidão, esse distanciamento social, a quebra desses vínculos sociais, também tem permitido essa situação da fragilidade do cuidado e o aumento de sintomas e o aumento da dependência do medicamento. Porque eu já não tenho mais amigos, eu já não tenho mais minha rede. Então, a única coisa que eu tenho é o medicamento, né? Então, a família também ela pode projetar uma normalização. Como projetar a normalização? O medicamento se torna símbolo do discurso familiar. Então, pode dizer, olha como o meu pai melhorou depois que tomou o X medicamento. Olha como ele piora depois que ele toma o X medicamento. Mas muitas vezes o paciente não quer mais utilizar aquele medicamento. E ele está usando porque a família assumiu esse papel do controle. Então, é importante destacar o papel da fala no ambiente familiar, que hoje nós quase não observamos. Nós vemos famílias lá nas suas casas, na frente da televisão, com pouco espaço para escuta, um do outro, com poucos espaços entre interação e trocas sociais, né? A gente vai aí em ambientes sociais, você olha, está todo mundo com o celular na mão. Então, esses espaços de troca que favoreçam, que permitam essa troca nos ambientes, principalmente o ambiente familiar, que é o nuclear ali, principal envolvido no desenvolvimento do indivíduo, é fundamental para que esse indivíduo consiga explicar, expor aquilo que sente. E o analista entra como esse importante profissional que vai escutar o sujeito, mas também escutar a família, se for o caso, o envolvimento desse outro familiar. Interrogar, então, o lugar do medicamento no laço. Então, é importante esse medicamento, né? Muitas famílias utilizam medicamentos para chamar a atenção do outro, né? Como a gente já apresentou. Então, é importante compreender o lugar daquele medicamento. Então, eu vou tomar esse medicamento porque a partir de agora o meu marido vai sentir mais pena de mim e ele vai cuidar mais de mim, então vai me dar mais atenção. A partir de agora, eu que já sou uma pessoa idosa, vou tomar esse medicamento porque os meus filhos não estão cuidando de mim. Dessa forma, eles vão cuidar mais de mim. Então,
a gente tem diversas situações que exigem de nós, de cada um de nós, enquanto profissionais, essa reflexão, né? Então, esse acolhimento, mas sem essa normalização da ausência do espaço da escuta. Então, o medicamento, ele regula o corpo, a escuta tem esse potencial da reinscrição do sujeito, da reinvenção do sujeito, da autodescoberta. Então, quanto que escutar de forma ativa, trazer aquilo que está no inconsciente à margem, se for o caso, né, se o paciente assim desejar, mas compreender as questões inconscientes que movimentam esse indivíduo, pode ajudá-lo a reescrever. Então, é muito importante essa compreensão. Então, em síntese, nós vimos então que esses psicofármacos, o uso dos medicamentos, então, eles são apenas recursos, eles não podem ser utilizados como respostas definitivas, são recursos para a garantia de uma vida, uma qualidade de vida melhor, ou que ajude uma vida melhor, mas eles não podem ser colocados como a resposta para o sofrimento humano. O corpo humano fala mesmo sobre o efeito químico. Então, mesmo que se utilize o medicamento, existe ali um sofrimento, e muitas vezes que precisa ser ouvido, que precisa ser acolhido, que precisa ser escutado. A ética do cuidado é escutar o sujeito, então isso é muito importante. Professor Eduardo sempre, professor, eu sempre vou falar do senhor porque é a referência que eu tenho. Então sempre fala para a gente, né? Não, cuidado com os conselhos, mas escutem atentamente o que o paciente tem a dizer, escutem suas aspirações, escutem, né? Deixem, usem o método da associação livre. Então isso é muito importante. Muitas vezes nós nos colocamos nesse espaço de salvador do paciente, né? De trazer isso, olha, mas então você não pode tomar esse medicamento. E a gente não está nesse espaço. Então, é importante utilizar essa ética na escuta adequada com acolhimento. Então, o medicamento pode calar o sintoma, mas não silencia o inconsciente. E é aí que nós, psicanalistas, trabalhamos, nesse inconsciente, nessa compreensão daquilo que não está visível, daquilo que está velado. E o resto é nesse restante que o trabalho psicanalítico começa. Então, eu finalizo com vocês com essa frase do Freud, como eu falei para vocês, eu gosto muito, que fala que a ciência moderna ainda não produziu um medicamento tranquilizador tão eficaz como umas poucas palavras boas. Então, trazendo não no sentido das palavras boas, dos conselhos, das motivações, mas trazendo o papel da escuta. Como que falar, verbalizar, escutar pode ter esse papel tranquilizador que os medicamentos por si não utilizarão. Bom, então estão aqui algumas referências que eu utilizei na construção desse trabalho e gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção, por me acompanharem até aqui. Fico à disposição, professor Eduardo, os demais colegas, em caso de dúvidas, comentários, sugestões, estou à disposição. Gente, que palestra! Fico sem palavras para agradecer o Anderson pela contribuição incrível, né? Fabulosa, o domínio do tema e principalmente de uma forma tão didática para que a gente possa refletir o papel dos fármacos na clínica, no desenvolvimento de tratamento. Anderson, gratidão, muito agradecido mesmo pela sua fala e por tudo que você está contribuindo aqui com a gente nessa verdadeira aula. Eu estou aqui olhando, né? Gente, o pessoal está falando, olha, o slide parou, foi culpa minha, tá bom, Anderson? Para você talvez não está aparecendo, mas quando eu fui aceitar algumas pessoas durante a nossa jornada, eu acabei, sem querer, aqui mexendo no slide, como nós estamos compartilhados como administradores, provavelmente os últimos 3 slides não apareceram para os colegas, mas a sua fala foi super clara, em nada, né, retirou a didática da sua fala, foi incrível mesmo, né? Parabéns, parabéns mesmo, recebo aqui as felicitações dos seus colegas. Pessoal, tem alguma dúvida? Eu gostaria muito que essas dúvidas pudessem ser objetivas, porque o Anderson ele colocou aqui de uma maneira bem bacana, didática,
a relação do tema. Se tem alguma dúvida, coloque aqui no chat para que a gente possa falar. Ô, Anderson, o pessoal está mais te felicitando pela palestra. Então, assim, eu te agradeço de verdade por sua fala e por sua contribuição. E assim, eu sempre faço duas considerações. Primeiro, para que você possa dar uma fala para esse grupo que está aí te assistindo. Tem pessoas aqui, por favor, não saiam, pessoal, porque são falas importantes que o nosso colega vai dar. Então, temos amigos aqui que estão passando pela formação em psicanálise, outros que já são profissionais igual a você da nossa sociedade psicanalítica. Então, dentro desse tema que você dominou tão bem, qual a fala que você daria para os nossos colegas que estão aí do outro lado sobre esse tema que você abordou? Eu destacaria, professor, a importância de sempre buscar compreender, de sempre buscar entender o que acontece, né? De não se acomodar frente a algum caso que se identifique já com preconceitos, né? Já com conceitos preconcebidos, mas sempre se dá ali o papel da dúvida, de descobrir, de tentar compreender um pouquinho mais, de ler, das trocas com os colegas, eu acho que isso é muito importante. De perguntar, olha, eu estou com tal situação, qual é o seu ponto de vista? Eu identifiquei isso na literatura, mas o que que você pensa? Compreender as bases, como que se manifesta. Eu acho que é o principal desafio nosso enquanto profissional, mas eu acho que quando a gente faz esse tipo de comportamento, a gente tem bons resultados. Perfeito, Anderson. Eu sei que tua agenda não permite, mas vai que algum colega quer te chamar para uma palestra ou para que você possa contribuir de alguma forma com o grupo dele. Como que as pessoas conseguem te encontrar? Pelas redes sociais, pelo contato? Professor, eu sou assim, bem acessível, tento ser. é, Às vezes eu demoro um pouquinho mais para responder, mas estou sempre por aqui. Podem utilizar o meu e-mail, woliveira.enf@gmail.com. Até me perdoem que eu não coloquei os contatos aqui no, na apresentação, ou também pelo Instagram. Estou lá no Instagram, no Facebook, então vocês também podem me encontrar, podem me encaminhar no e-mail. Se pesquisar na internet meu nome, o Anderson Rocha Oliveira, vocês vão encontrar alguns artigos lá meus. Então, lá também tem os endereços de e-mail, vocês podem me escrever por lá, entrar em contato. Quem tiver o WhatsApp também não tem problema. Perfeito, Anderson. Mais uma vez quero te agradecer. Pessoal, vamos tirar uma foto aqui bacana com o Anderson depois de uma palestra incrível como essa. E depois dessa palestra, todo mundo precisa abrir o seu vídeo para a gente conseguir registrar esse momento. Então, a você que esteve aqui com a gente até esse horário, é, fico grato a você, a todos os colegas, Renan, Benedito, Rita, o Vitor está aí com a gente, grande Luciano, psicanalista também, agora novo membro da nossa sociedade psicanalítica. Pedro está aí com a gente. Pedro, muito bom ter você aqui. Juliana. Cabe mais gente. Posso? Vamos lá? Dou-lhe uma. Isso, dou-lhe uma, dou-lhe duas, vamos lá, dou-lhe três. Pronto, pessoal. Muito obrigado pela participação, Anderson. Mais uma vez, muito obrigado. Até o nosso Obrigado, senhor próximo. professor. Tchau, tchau, gente. Acho que eu